Olá, aventureiro! Bem-vindo a um lugar onde a história é tão rica quanto as lendas que a cercam, onde a coragem de seus habitantes é testada nos momentos mais sombrios. Hoje, convidamos você a explorar uma cidade cuja jornada é um conto épico de triunfo e tragédia, uma cidade conhecida como Elturel. Prepare-se para uma viagem através dos séculos, enquanto mergulhamos na fascinante história dessa cidade icônica nos Reinos Esquecidos. Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos, os heróis e as reviravoltas que moldaram o destino dessa notável metrópole. Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Elturel, situada às margens do majestoso rio Kiontar, nas terras centrais ocidentais, é uma cidade-estado de grande importância nos séculos XIV e XV do cômputo dos vales, renomada por sua agricultura exuberante e próspero comércio. Essa cidade se destaca ainda mais por abrigar os lendários Hellriders, uma elite de defensores montados. No entanto, sua verdadeira glória veio quando, no final do século XV, se tornou a capital do reino teocrático de Elturgard, dedicado a Thorm, o Verdadeiro, protegido por sua corajosa cavalaria de paladinos, conhecida como a Ordem do Companheiro. Elturel se erguia majestosamente no topo de um penhasco, com vista para as águas serenas do rio Kiontar. Essa localização estratégica confere à cidade uma defesa natural inigualável e a torna um ponto vital de passagem, já que o rio abaixo é estreito, raso e facilmente navegável por barcaças. Fundada com essa vantagem em mente, Elturel está ligada por via fluvial às cidades de Burdusk, Iriebor, Scornbel e Portão de Baldur na Costa da Espada. Além disso, as estradas também convergem em Elturel, fazendo dela um importante centro de comércio nas terras centrais ocidentais. A famosa estrada Skulldusk corta a cidade, conectando-a à cavalgada de Thunder, nos Campos dos Mortos a noroeste, e a trilha de Burdusk e Uldum, a sudoeste. A menos utilizada Rota do Crepúsculo partia de Elturel em direção ao nordeste, encontrando finalmente a Rota do Comércio em Triel. A cidade desempenhava um papel crucial nas rotas comerciais que cruzavam essa região. Na década de 1360, Elturel expandiu suas fronteiras, reivindicando terras ao longo de várias estradas importantes, como a Rota do Crepúsculo, a Estrada de Skulldusk e ao longo do rio Kiontar, estendendo sua influência até Triel, Thunder's Ride, Windstream Lodge, Scornbel e a estalagem da Águia de Pedra. A área interior de seu domínio é caracterizada por terras agrícolas, onde pastagens sustentam gado e ovelhas. Campos são cultivados e cercas e muros de pedra pontuam a paisagem. A partir da década de 1430, um orbe brilhante conhecido como o Companheiro, ou o Presente de Almanator, pairava misteriosamente sobre o centro da cidade. A verdadeira natureza dessa luz brilhante era conhecida apenas pelo alto observador, e se era de fato uma bênção do deus Almanator, permanecia um mistério. Todavia, esse segundo sol não emitia calor, mas sua luminosidade banhava a cidade com uma luz tão brilhante quanto a do sol natural, queimando qualquer morto-vivo que ousasse se aproximar. A presença do Companheiro iluminava incessantemente Elturgard, tornando a cidade um farol de esperança e pureza em meio às trevas. Sua luz radiante era visível de quase todos os pontos da cidade, desaparecendo apenas com a distância. Por volta de 1356, a cidade é governada pelo Alto Cavaleiro, Lord Delt, um paladino de Helm e ex-líder dos Hellriders. Ele permaneceu no poder até 1367, e depois novamente a partir de 1372. Seu foco residia em manter Elturel como a cidade mais eficiente, segura e bem policiada da região, com interesses na agricultura e no comércio. Os Hellriders desempenham um papel crucial em ajudar Elturel a estabelecer e manter a civilização nessas terras agrestes. Seu reinado é inquestionável, sendo considerado justo, imparcial, sábio e competente. Delt era vigilante na defesa e prevenção do crime, bem como na manutenção da cidade como um local limpo e dentro da lei. Ele é conhecido por sua respeitabilidade e tolerância, tendo sido um líder que promoveu altivamente o comércio enquanto permitiu que comerciantes conduzissem seus negócios com o mínimo de interferência. No final de 1400, a cidade e Elturgard, como um todo, são governados pelo Alto Observador de Thorm, um sacerdote chamado Tavius Creek,
Auxiliado por um cavaleiro paladino, o Alto Observador garantia que a ordem fosse mantida na cidade e no reino, com o objetivo de trazer julgamento justo a todos os reinos e consertar Faerûn. Assim como no passado, eles asseguravam que tanto a cidade quanto o campo permanecessem seguros e bem policiados, também garantindo que o comércio e a agricultura fossem geridos de forma eficiente. Alguns acreditam que Távios governou bem e com sabedoria há décadas, mas ele impôs leis rígidas e duras, além de demonstrar atitudes intolerantes e realizar inquisições a partir de 1479. Apesar de Elturel permanecer como uma cidade independente, ela foi um membro firme da Aliança dos Lordes desde meados do século XIV. Por volta de 1370, um esquadrão de 30 soldados da Aliança dos Lordes foi guarnecida em Port Less para protegê-la contra um ataque de Luscan, com a ajuda principal de Elturel e Baldur's Gate. Entretanto, por volta de 1489, Elturel, agora uma potência independente, deixou de fazer parte da Aliança dos Lordes. Em meados de 1300, Elturel se tornou um rival de Scornborn, que era uma cidade de tamanho e capacidade comparáveis, situada rio acima. Lord Delt buscou maneiras de superar a posição de Scornborn como a principal cidade comercial entre Iriabor e Águas Profundas, e os próprios Elturianos se esforçaram para superá-los em riqueza. Mais tarde, as principais ameaças do domínio de Elturel incluíam bandidos que atacavam comerciantes e viajantes, bem como orcs, trolls e ogros do High Moor, que invadiam as fazendas nos Campos dos Mortos. A cidade se encontra envolta por um sólido muro de pedra, abarcando tudo, com exceção da margem sul do rio. 2 portões se erguem nos lados noroeste e nordeste, no interior da muralha oriental. Um canal desempenha o papel de um fosso parcial. Durante os séculos XIV e XV, a defesa primordial de Elturel residiu nos Hellriders, uma unidade de elite composta por 2.000 soldados excepcionalmente bem treinados, leais e coesos. Para uma guarda municipal, eles eclipsam os exércitos de reinos inteiros. Sua função não se limita à segurança da cidade, pois também patrulham o rio Kiontar e as estradas circundantes, escoltando caravanas de águas profundas até Iriebor. Além disso, mantém postos de vigilância nos Campos dos Mortos e faróis de alerta nas fazendas adjacentes. Quando necessário, lideram incursões, expedições e ações punitivas contra grupos hostis de semi-humanos. Essas operações geralmente são lideradas pelo Alto Cavaleiro ou pelo Alto Vigilante de Helm. Todos os membros dos Hellriders contribuem com uma 10ª parte de seu rendimento para os cofres de Elturel. Já no final do século XV, a Ordem do Companheiro se une aos Hellriders. Essa ordem de cavaleiros paladinos, excepcionalmente bem equipados e montados, tem como missão a defesa da cidade e de Elturgard como um todo. Eles fazem juramentos solenes em prol do reino e compartilham objetivos, mesmo que nem todos compartilhem da fé em Torm. Eles são destemidos, justos e fervorosos em sua dedicação à causa do bem, ostentando valores morais inabaláveis e até mesmo uma certa intolerância. São reconhecidos pela insígnia radiante do companheiro que ostentam. Atualmente, muitos dos Hellriders aspiram a ingressar nas fileiras do companheiro. Ambos os grupos seguem o credo resoluto, comprometendo-se a servir ao Alto Observador e ao bem maior, defendendo as leis de Elturgard e rejeitando qualquer diferença de fé entre eles, recusando-se a atribuir o companheiro a um deus específico. No presente, Elturel é uma cidade notavelmente segura para os viajantes, graças à eficaz vigilância dos Hellriders. Suas áreas portuárias são consideradas entre as mais seguras de Faerûn, beneficiando-se da organização exemplar, da lealdade da guilda dos manipuladores e das patrulhas vigilantes dos Hellriders. A principal preocupação ainda se concentra no roubo dos batedores de carteira, não em ataques de bandidos, já que o Alto Observador não tolera a existência de guildas de ladrões em Elturel. Qualquer indício de uma possível gangue de criminosos é imediatamente investigado pelos diligentes Hellriders. Por sua vez, por volta de 1366, Pinch liderou sua própria pequena gangue, ousando roubar o amuleto de Dawnbreaker no Templo do Senhor da Manhã. Mas chegando ao final dos anos 1400, a cidade se tornou notavelmente mais rígida. Até mesmo a linguagem inadequada e o humor irreverente podem provocar a ira das autoridades. As leis de Elturgard são rigorosas, mostrando pouca tolerância para comportamentos desviantes e malévolos. O zelo inquisitório das autoridades é aplicado com rigor, resultando em uma série de questões legais.
Aqueles que cometem infrações à lei, em 3 ocasiões, são enviados para a masmorra do Inquisidor, onde enfrentam punições e são obrigados a trabalhar na mineração de novos túneis. A população carcerária da cidade está em constante crescimento. Por sua vez, apesar da dureza das leis, Elturel continua sendo amplamente reconhecida como a cidade mais segura da nação. Curiosamente, em 1366, o último verso da balada Os Cavaleiros do Dragão Caído foi proibido em Elturel. Isso ocorreu porque um arquimago malévolo na cidade transformou as palavras desse verso em um feitiço de invocação que atraía rapidamente mortos-vivos para qualquer um que ousasse cantá-lo. Em 1300, Elturel manteve sua posição como epicentro agrícola dos Campos dos Mortos, prosperando com um constante fluxo de comércio por suas terras. Continua sendo classificada como a segunda cidade mais economicamente poderosa nas terras centrais e ocidentais, perdendo apenas para Scornbell, e ostenta uma prosperidade notável. Sua localização estratégica facilita tanto o comércio terrestre, através de caravanas, quanto o transporte fluvial, utilizando barcaças. Além disso, desempenha um papel vital no mercado das férteis terras dos Campos dos Mortos e das margens do rio Kiontar. Ano após ano, milhares de cabeças de gado e ovelhas se reúnem em Elturel para serem comercializadas em Faerûn. Os comerciantes valorizam imensamente a proteção garantida pelos Hellriders. Caravanas e comboios fluviais escolhem rotas que passam pelo controle de Elturel, permitindo que relaxem suas preocupações com segurança, pelo menos por 1 ou 2 dias. Durante o verão, o comércio na cidade atinge seu apogeu. As principais exportações ainda são produtos pecuários, abrangendo carne, queijo, couro, lã e até mesmo colas feitas a partir de casacos e chifres. As lojas de equipamentos na cidade mantêm um estoque moderado de mercadorias. Elturel continua fornecendo tecidos e couro para o Empório Aurora, que se especializa em roupas e calçados. O renomado queijo cinza elturiano permanece um orgulho da cidade e é vendido exclusivamente no Empório Aurora, apesar das tentativas de produzir falsificações com nomes semelhantes. Uma dedicada guilda de manipuladores continua a supervisionar as operações de carga e descarga de mercadorias, tanto em carruagens quanto nas docas, demonstrando uma fidelidade inabalável e apoio contínuo aos comerciantes. Após a fundação de Elturgard, por volta de 1479, os funcionários portuários encarregados de gerenciar o comércio na cidade ganharam notoriedade por sua rigorosa aplicação das leis. Impostos e penalidades extremamente elevados são colocados a qualquer comerciante que viole as regulamentações, com a possibilidade até mesmo de proibição de entrada na cidade. Esse rigor fez com que caravanas e comboios fluviais passassem a temer a passagem por Elturel. No entanto, por volta de 1489, os viajantes novamente encontraram alívio ao chegar a Elturgard, permitindo que relaxassem suas preocupações por um tempo. Em 1358, Elturel registrava uma população aproximada de 26.800 cidadãos, mas a contagem real variava de 29.000 no inverno a 33.000 no verão. Grande parte dessa população era transitória, composta por comerciantes e viajantes em trânsito. Em tempos de guerra, surtos de doenças ou incursões de hordas de orcs, os agricultores dos Campos dos Mortos encontravam refúgio seguro nos limites da cidade. Seus armazéns e adegas podiam temporariamente abrigar mais de 400.000 pessoas. Em 1372, o censo oficial registrou 22.600 habitantes. Já em 1479, a população estimada na cidade havia diminuído para cerca de 17.000 habitantes. No século XIV, era amplamente reconhecido que todos os meninos e meninas de Elturel e das cidades vizinhas sonhavam em se tornar Hellriders um dia, mesmo aqueles cujos talentos estavam mais inclinados para o intelecto do que para as habilidades marciais. Chamar uma criança de inferno não era considerado um insulto, mas sim um elogio, indicando que essa pessoa tinha a coragem e a determinação necessárias para montar os corcéis dos Hellriders. Mesmo aqueles que não passaram por treinamento especial cresceram praticamente na sela, aprendendo a montar e se familiarizando com o comportamento dos cavalos em todas as situações. Isso, por vezes, levava as pessoas a dizerem com ou sem razão que os elturianos sempre tinham um leve cheiro de cavalo. Na época, era altamente provável que todos os guerreiros verdadeiros de Elturel fossem Hellriders. Aqueles que renunciavam à ordem eram despojados de suas insígnias, exilados da cidade e considerados hereges, aos olhos de Helm, por abandonarem seu dever. Por volta da metade de 1360, não havia ex-Hellriders vivos. Muitos pereceram em batalha.
Os magos de Elturel, por outro lado, eram mais eficazes quando montados, pois podiam lançar feitiços enquanto estavam em suas montarias. Eles eram muito melhores em evitar ou resistir a ataques enquanto cavalgavam, em comparação com quando estavam a pé, devido à sua capacidade limitada de reagir rapidamente. Apesar de muitas vezes serem esquecidos em meio ao sucesso comercial da cidade, os ladrões de Elturel eram, eles próprios, comerciantes e mercadores habilidosos. Eles eram carismáticos, mestres em negociações astutas e em barganhas engenhosas, e tinham grande habilidade na avaliação de itens. No entanto, quando se tratava de combate, eles não eram tão proficientes e careciam da mesma resistência que outros. Para aqueles cidadãos pobres, desesperados, indisciplinados ou simplesmente inclinados à violência, havia uma alternativa legal na forma da Guilda dos Heróis de High Moor. Esses aventureiros realizavam expedições regulares a High Moor, varrendo tudo o que encontravam. Além disso, compartilhavam conhecimentos uns com os outros e com outros aventureiros. Uma das publicações notáveis de Elturel era Estrelas Vistas e Histórias Contadas, uma pequena revista que se dedicava a publicar histórias gentis e notícias excepcionalmente positivas. A revista também apresentava cartas aos leitores, que ocasionalmente resultavam em debates impressos acalorados. No final do século XV, os cidadãos de Elturel ainda sonham em se juntar à cavalaria de paladinos de Elturgard, e muitos conseguem realizar esse sonho, inspirados pelos Hellriders e pelos companheiros. O povo de Elturgard é tipicamente devoto tanto em sua fé quanto na busca pela justiça. Ambas as ordens são amadas e respeitadas pela população, e Elturel é conhecida como uma cidade sagrada. Sob a constante luz do segundo sol, em 1400, os elturianos dependem dos sinos do salão principal para marcar o início e o fim de cada dia de trabalho. Essa luz eterna reduziu significativamente as atividades noturnas, levando a uma diminuição das brigas e assaltos, enquanto os ladrões precisam ser extremamente cautelosos e astutos para operar com sucesso. A adaptação à vida aqui, especialmente para os recém-chegados, era desafiadora, com pousadas e pensões cobrindo suas janelas com cortinas grossas para permitir que os hóspedes conseguissem dormir. O auto-observador decretou que pousadas e tavernas não podem funcionar sob o mesmo teto, nem servir bebidas. Assim, em Elturel, esses são negócios distintos. As melhores pousadas estão no Distrito Alto, muitas vezes casas convertidas ou várias casas vizinhas ligadas em uma só. As do Distrito das Docas são mais simples, porém mais barulhentas. Frequentemente as únicas opções durante a temporada comercial de verão. A qualidade das pousadas e tabernas é geralmente boa, sendo o Par dos Chifres Pretos a taverna mais conhecida e favorita dos aventureiros. O mercado de Chiarra acontece em uma praça em formato de ovo, no leste do Distrito das Docas, e é famoso por suas barracas lotadas. Vários mercados de agricultores também existem na cidade. O Consterador de Negociação do Olho do Dragão possui uma base em Elturel, localizada no leste do Distrito das Docas, ao lado do rio Kiontar. Uma balsa de 6 vagões cruza o rio Kiontar ao sul de Elturel, conectando à estrada de Skulldusk e facilitando o acesso ao centro da cidade. A Masmorra do Inquisidor, para onde os infratores eram enviados em 1400, é um complexo subterrâneo semelhante ao labirinto localizado sob Elturel, abrangendo passagens escavadas e cavernas naturais. Como uma fortaleza natural, Elturel representa um dos raros pontos defensáveis entre a Costa da Espada e a confluência do Kiontar e do rio Rishin. Durante sua história, passou por várias ocupações. Inicialmente estava nas mãos de Trolls, com uma fortaleza da colina abrigando um senhor Troll. Posteriormente, os Trolls foram expulsos por ogros, cujo líder governou a partir de uma fortaleza de pedra primitiva. Mais tarde foi brevemente controlada por orcs. Os humanos eventualmente assumiram o controle da área e construíram um castelo para proteger-se dos Trolls, ogros e outras ameaças. Ao longo do tempo, a propriedade passou de um fidalgo para outro, sempre servindo como refúgio para colonos humanos. A região testemunhou batalhas significativas nos Campos dos Mortos, levando o povo de Elturel e seus cavaleiros a permanecerem vigilantes e patrulharem as fazendas em constante proteção. Em 1090, Elturel uniu-se a uma aliança contra o êxodo de goblins e orcs de High Moor, resultando na trágica Batalha dos Ossos, na qual todas as forças foram massacradas. Já em 1281, um culto dedicado a Malar, o deus da caça selvagem, introduziu monstros nas ruas de Elturel,
desencadeando uma caçada selvagem que vitimou tanto criaturas quanto cidadãos comuns, incluindo oficiais da patrulha. Em retaliação, os cultistas foram caçados e eliminados. Após intensos combates, as autoridades descobriram o covil do culto do Templo da Besta, onde um confronto final ocorreu. O sumo sacerdote, no entanto, escapou com um ritual de teletransporte, alimentado por sacrifícios humanos, deixando as autoridades perplexas. Chandrel Chesser, futura portadora do fogo mágico, nasceu em Elturel por volta de 1341, sendo filha de Garfand e Damazi. Embora tenham vivido tranquilamente lá por um breve período, esperando mais 8 meses até que o bebê fosse considerado suficientemente forte para viajar, logo partiram novamente. A cidade contemporânea de Elturel está entrelaçada com a dos renomados Hellriders. Ainda que haja diferentes versões sobre sua fundação, uma narrativa conta que uma companhia de cavaleiros cavalgou até os infernos, especificamente Avernus, a primeira camada, e a partir dessa jornada os Cavaleiros do Inferno receberam seu nome. A versão mais antiga da história sugere que essa missão foi uma tentativa de resgatar um dos seus, demonstrando a profunda lealdade que compartilhavam. Posteriormente surgiu outra versão, que descreve a travessia de um portal para caçar e enfrentar demônios que ameaçavam a população de Elturel. Uma terceira versão expande ainda mais esse relato. Nessa terceira versão, demônios assolavam os Campos dos Mortos ao norte e a oeste de Elturel, causando devastação nos campos, matando gado, incendiando casas e sequestrando pessoas para destinos desconhecidos, porém horrendos. À medida que o medo se instaurava na população, a cavalaria de Elturel travou inúmeras batalhas contra esses demônios, indo onde fosse necessário e sofrendo baixas significativas, mas os demônios continuavam a se multiplicar. Foi nesse momento que o alto cavaleiro de Elturel convocou o povo a orar aos deuses em busca de auxílio. De forma surpreendente, a ajuda veio na figura do anjo renegado Zariel, que desejava eliminar diabos e demônios, além de constituir um exército mortal para lutar em sua guerra. Zariel chegou a Elturel no dia seguinte, revelando a existência de um portal nos campos do oeste de Elturel, por onde os demônios estavam invadindo, e se ofereceu para liderar a cavalaria na batalha contra eles, onde quer que se encontrassem. Zariel então reuniu e treinou um exército composto por milhares de pessoas, incluindo figuras notáveis como Yael, Haruman, Olanthius e Jander Sunstar. Uma das primeiras batalhas travadas foi para livrar Idilglan do ataque liderado por Ien-Ogu, envolvendo gnolls e demônios. Quando Zariel considerou seu exército preparado, em 1354, ela conduziu os Hellriders para fora da cidade, com o apoio e bons votos dos cidadãos de Elturel, embarcando na chamada cavalgada. Um glorioso ataque montado através do portal que levava a Avernus, mas apenas alguns poucos retornaram, selando o portal depois de si, em meio à tristeza e angústia. Relataram que Zariel e seu exército foram derrotados, mas todos eles foram honrados como Hellriders. Em uma noite dos anos de 1360, o alto cavaleiro de Elturel, Lord Delt e a maga Baranta Chancel foram surpreendidos em seu aposento por um suposto assassino. Contudo, esse intruso não veio para tirar suas vidas, mas sim para roubar o símbolo sagrado de Helm, pertencente a Delt. A pronta resposta veio da guarda pessoal de Delt, que junto com Beatrice, imediatamente partiu em perseguição ao suposto assassino. Após confrontá-lo e derrotá-lo, encontraram uma mensagem que explicava sua missão. Procurava pelo símbolo sagrado de Ravenkind, com o objetivo de eliminar Strad von Zarovich em Ravenloft. Antes que os heróis pudessem regressar, foram magicamente transportados para Baróvia, no semiplano do Pavor. Em algum momento seguinte, a cidade foi envolta por um véu mágico misterioso, estendendo-se do solo aos céus. Diante disso, Lord Delt enviou alguns Hellriders para investigar. Ao encontrar o capitão dos Hellriders, espiaram através do véu e deslumbraram uma terra desértica. Porém, à medida que avançaram, Elturel desaparecia atrás deles, aprisionando-os em Harakir, novamente no semiplano do Pavor. O renomado escritor de diários de viagem, Volodam Kedar, visitou Elturel, descrevendo-a e deixando registrado em seu Guia de Volo para a Costa da Espada, por volta de 1366. Em 1368, Volo estava novamente na cidade de Elturel, e se envolveu em uma partida de dados com um severo bárbaro do norte. Coincidentemente, naquele exato momento,
A deusa da sorte, Timora, foi afetada por um plano de Yaktuk-Sivin para roubar os poderes dela e de sua irmã, Beshaba. Isso fez com que a cidade de Elturel, como muitos outros lugares dos reinos, fosse inundada por uma onda de boa sorte, causando perturbações surpreendentes. Volo acabou lançando uma infinidade de duplas, enfurecendo seu oponente e fugindo para salvar sua vida pelas ruas de Elturel. Em 1384, um conflito divino testemunhou a morte de Helm, o deus dos guardiões, nas mãos de Tyr, o deus da justiça, deixando os Hellriders, o Alto Cavaleiro e Elturel sem seu amado deus. No ano seguinte, uma catástrofe atingiu Toril, na forma da Praga Mágica. No final da década de 1430, por meio de várias justificativas, Elturel expandiu suas fronteiras, incorporando territórios vizinhos à Guarda de Elturel, como passaram a chamar, consolidando-se como uma potência regional. Contudo, em um giro surpreendente dos acontecimentos, no ano de 1444, revelou-se que o próprio Alto Cavaleiro era um vampiro, liderando uma ampla rede de vampiros, servos enfeitiçados, aliados mortos-vivos e bajuladores que chocaram até mesmo os Hellriders. Os mortos-vivos infestaram Elturel, resultando em perdas noturnas, anulando quaisquer avanços alcançados durante o dia pelos Hellriders. Os habitantes de Elturel oravam incessantemente por uma alvorada iminente. Então, uma noite apocalíptica aconteceu. Um segundo sol apareceu nos céus, transformando a noite em dia e reduzindo o Senhor Vampiro e sua prole a cinzas, enquanto os mortos-vivos restantes recuavam da luz. A cidade foi libertada das trevas, e o sacerdote de Torm, Tavius Krieg, foi aclamado como o salvador de Elturel, cujas intenções e virtudes eram inquestionáveis. Somente ele guardava o segredo do misterioso Segundo Sol. O companheiro, como ficou conhecido, permaneceu nos céus por dias e anos. Com o tempo, esse milagre atraiu peregrinos, incluindo os enfermos, curiosos e devotos de diversas religiões, muitos deles paladinos. Posteriormente, centenas de refugiados que fugiam de ameaças de mortos-vivos e outros horrores chegaram a Elturel em busca de abrigo. O paladino mais notável foi nomeado Alto Observador e estabeleceu a Ordem do Companheiro e o Credo Resoluto para unir paladinos de diferentes credos. Mas anos depois, uma crise na liderança abalou Elturel. Tamalfand, a provável sucessora do Alto Observador, desapareceu juntamente com sua comitiva, nas proximidades da Ponte Boarskir. Apesar de extensas investigações, nenhum vestígio deles foi encontrado. Logo depois, o cargo do Alto Observador foi assumido por Tavius Krieg, anteriormente rival de Fand. Um dos primeiros atos de Krieg como Alto Observador foi ordenar a construção do Forte Tamal, uma homenagem que, ao longo dos anos, tornou-se aparentemente uma punição para jovens agitadores e fanáticos da Ordem do Companheiro. Contudo, Krieg liderou Elturel por muitas décadas, pavimentando o caminho para a futura nação de Elturgard. No final do século XV, Elturel ascendeu como a capital do que conhecemos hoje como Elturgard. Na década de 1480, Leozin Erflantar e um grupo de aventureiros viajaram até Elturel para se encontrar com Onfran Frum, um paladino de Torm e representante da Ordem da Manopla, a fim de discutir os recentes movimentos do culto do dragão. Por volta de 1489, Krieg já estava envelhecendo e uma mudança de liderança iminente era esperada. Ele finalmente fez todos os Elturianos jurarem ao Credo Resoluto, comprometendo-se sob juramento a defender a cidade. Seu título também foi modificado para Alto Supervisor. Em 1492, por vários meses, Krieg persuadiu o Grão-Duque Ulder Ravengard, de Baldur's Gate, a visitar Elturel, para resolver inúmeras disputas que vinham perturbando ambas as cidades por algum tempo. Após receber a delegação de Baldur's Gate, Krieg secretamente fugiu de Elturel, momentos antes de o companheiro se transformar em um orbe negro que arrancou toda a vida de Elturel e sua população do plano material, transportando-os para Avernus, o primeiro dos 9 infernos, deixando apenas uma cratera vazia para trás. A traição de Krieg foi revelada. Ele não havia feito um acordo com o deus Torm para salvar Elturel dos vampiros 50 anos antes, mas sim com a agora arquidiaba Zariel. Ela forneceu o companheiro, na realidade um artefato infernal alimentado por um planetário aprisionado, em troca da cidade e de seus defensores juramentados, que seriam reivindicados após 50 anos, com a intenção de usá-los como seu exército na Guerra do Sangue.
Nos dias seguintes, centenas de refugiados, incluindo cidadãos que conseguiram escapar de Elturel ou estavam fora da cidade naquele momento, bem como pessoas de toda a região de Elturgard, dirigiram-se ao vizinho Baldur's Gate. Alguns culparam a cidade rival pela perda de Elturel. No entanto, eles foram impedidos de entrar na cidade, e os punhos flamejantes residentes de Baldur's Gate começaram a prender Hellriders à primeira vista, temendo que causassem distúrbios, resultando em confrontos. Aqueles que conseguiram entrar, como a Hellrider Rhea Mantelmorn, transmitiram as notícias da catástrofe e recrutaram heróis dispostos a investigar a situação e eventualmente buscar a cidade roubada em Avernus, com o objetivo de frustrar os planos de Zariel e retornar Elturel a Toril de alguma forma. Ao chegarem a Elturel, encontraram a cidade devastada por terremotos e guerras, suspensa a cerca de 150 metros sobre o rio Stygia, ancorada por enormes correntes e lanças de ferro infernal cravadas no solo, enquanto era constantemente arrastada para sua destruição. A cidade foi separada em duas partes por uma ravina que cruzava. O companheiro negro pairava ameaçadoramente sobre a cidade, liberando raios que ressuscitavam ghouls, fantasmas e zumbis. Enquanto demônios cercavam a cidade, diabos atacavam em outra frente na Guerra do Sangue, deixando os sobreviventes de Elturel lutando contra ambos os inimigos ou se escondendo entre as ruínas. Muitos morreram durante essa devastação, seja pelas garras dos demônios e diabos, seja pela sede e fome. Com a derrota dos líderes da cidade, coube ao Grão-Duque Ravengard liderar a defesa, tendo o salão principal como centro de esforço e o alvo principal dos ataques dos diabos. Eventualmente, Elturel foi miraculosamente devolvida ao seu lugar de direito nas terras centrais de Faerûn. Embora os detalhes precisos desse retorno sejam desconhecidos, suas repercussões se estenderam por toda parte. Muitos, se não todos os Tieflings da cidade foram exilados, graças a um novo surto de medo infundado e preconceito recém-despertado. Elturel, uma comunidade que testemunhou épocas de glória e tragédia ao longo dos séculos, de sua fundação humilde às alturas de sua influência como a capital de Elturgard, Elturel deixou uma marca indelével na história dos Reinos Esquecidos. Desde os dias de seus lendários Hellriders, até os eventos sombrios que a levaram aos confins de Avernus, Elturel sempre mostrou uma resiliência notável. A cidade enfrentou adversidades de proporções míticas, dos ataques de demônios às traições de seus próprios líderes, mas nunca perdeu seu espírito lutador. Hoje, Elturel pode ter retornado à sua posição nos Reinos Centrais, mas as cicatrizes de seu passado permanecem. As memórias dos tempos difíceis, dos horrores de Avernus e da luta pela sobrevivência são tesouros mantidos vivos pelos Elturianos que resistiram a tudo isso. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!